E hoje, vou passar para vocês primeiramente onde está a palavra, para vocês já começarem a procurar, né, para ficar mais tranquilo. Ela está em Gálatas 1, do versículo 13 ao 23, tá? Gálatas 1. Pastor, eu não vou ler da senhora, viu? A senhora pregou Gálatas também no domingo. Eu juro. Ó, Gálatas 1, do 13 ao 23. Essa palavra, gente, é uma palavra muito forte no meu coração. Tão forte que eu falei assim, gente, hoje eu vou fazer uma brincadeira aqui com o pessoal. Ó, já começou, como que é? A parte legal é que eu acho que a maioria vai conseguir hoje estar participando. Quem conhece a brincadeira Quem Sou Eu? Quem conhece? Quem já brincou? Retiro, né? Dá pra dar até uma saudade, né? Aí. Só que hoje o nosso tema do Quem Sou Eu é 4 histórias, 4 personagens, 4 chamados. Quem será? Só que lógico, gente, eu, né, não quero expor os obreiros, né? Então eu vou chamar os obreiros para fazer parte do Quem Sou Eu. Eu vou abrir aqui minha caixa de histórias hoje, que hoje a gente vai dar uma pequena resumida da história desses personagens. Porque a gente vai pegar por detalhezinho, né? Então, temos aqui 4 histórias para contar para vocês. Só que assim, ó, já vou avisar os obreiros para chamar, hein? Eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês têm sede da palavra do Senhor, que lê muito a Bíblia, mas não é para na primeira dica já tá. Não, espera um pouco. Tá ouvindo, Bruna Larissa? Não é para acabar já logo com a brincadeira na primeira palavra, não. É para se comportar, entendeu, Deus? Que é para todo mundo aprender história. Aqui, ó, a Júlia ali atrás, o Eric, aprender as histórias. Esse é o nosso intuito hoje, combinado? Então, eu vou chamar primeiramente, eu fiz a brincadeira, mas eu quero chamar a Bruna Larissa. Vou dar uma chance pra vocês, hein, gente? A Larissa estraga prazer. Gente, os personagens... Vou dar uma chance pra vocês. Eu vou só dar uma dica, tá? Os personagens não estão difíceis, tá muito bem explicadinho, então não tem como. Só que, lógico, eu preciso dos meus ajudantes. Então, quem quer pegar a primeira cartinha aqui, ó. Baixa a mão. Vamos virar aqui agora. Já! Foi por último. Vem lá. Vamos começar daqui, tá? Então essa daqui é a primeira caixinha. Pode pegar daqui uma, para você poder ver. Não tem problema a ordem, tá? Depois eu vou organizar com vocês. Duvidou da promessa de Deus. Tem alguns bons. Duvidou da promessa de Deus. Vou deixar aqui, ó, para você depois pensando, tá? Não, só depois, senão você vai começar a soltar um monte de nome aí que vai confundir a galera. Vai, vamos lá. Quando eu falar já, vocês vão. Rapidinho, já. Vai, Gabriel. Pode pegar daqui, ó. Essa daqui, tá? Sua esposa chamava Isabel. Gabriel, você ajudou ela demais, cara. Achei que você conseguia ajudar. Você ajudou ela demais. Muito fácil. Ó, ela já sabe. Ela já sabe. Tá, mas ela não sabe, gente. Ela chegou muito na igreja. Ela nunca leu essa história. Vai, vamos lá. Já! Legal. Depois, lógico que os adultos também vão vir, porque os adolescentes ficam, né? Daquele jeito. Aqui, tá? Pode pegar. Uma dica bem difícil. Bem difícil, tem que trabalhar essa que deu agora, entendeu? Não. Ficou
Teve chance de ser escolhido para queimar incenso no santuário através da sorte. Vamos mais um aqui para a gente fazer a conexão dessa história. Quem vai ser o próximo? Venha. Não falei, eu já vai ter uma chance aqui para ele. Pode pegar mais um aqui. Voltou a falar somente após o nascimento do seu filho. E eu vou ler aqui o que deveria ser o primeiro. Talvez ficar difícil, vai. Era um sacerdote. Obreira, quem sou eu? Pera, Alguém sabe? quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe? Levanta a mão. Quem não sabe? Levanta a mão. Quem não sabe? Eu acho que Pega não fora da sabe. igreja agora. Levanta a mão. Quem não sabe? Eu sou Você sabe quem é? Todo mundo sabe? Então Vamos vamos lá. lá no grande coral. 1, 2, 3. Zacarias! Ah, isso aí, obrigada, Obreira. Zacarias. O que eu queria falar a respeito de Zacarias? Eu falei, gente, eu vou colocar a Obreira Larissa para falar de Zacarias, para ninguém jogar aqui no Zebedeu, sei lá, né? Então, sei lá. Falei, né? Vai jogar um Zebedeu, vai jogar. O cara só parece que uma história da Bíblia. Eu falei, não, calma aí, deixa eu pegar. Mas assim, brincadeiras à parte, eu fiquei muito intrigada com essa passagem, porque quando o Senhor me enviou essa palavra, eu falei, gente, Zacarias, ele era um sacerdote, ele vivia naquele meio, e aquela oportunidade que a gente falou, que através da sorte foi tirado o nome dele, para ele poder entrar no santuário e queimar ali o incenso, considerando naquela época a quantidade de sacerdotes que tinham, gente, isso era uma coisa que era um privilégio, não era uma coisa que qualquer um poderia fazer, é uma coisa que às vezes na vida de um sacerdote poderia acontecer uma vez só. E aí você imagina, você ter essa chance de você entrar na presença ali do Senhor no santuário, que na hora de queimar ali o incenso, aparecer um anjo te declarando uma promessa de Deus e você duvidar. Foi o que aconteceu com ele. Ele ficou mudo porque ele duvidou daquela promessa do Senhor para a vida dele. Aí ele não acreditou. A primeira coisa que ele pensou foi: ah, mas minha esposa Isabel, ela já é uma pessoa, já é uma mulher idosa, ela já não tem mais idade para isso. Ele só esqueceu que o Deus a quem ele servia era Deus. Ele esqueceu que não era aquele Deus de letra minúscula, que eram aqueles deuses que estavam lá fora ali em Roma, trazendo outros ensinamentos, outros conhecimentos errados. Não. Ele não servia um Deus falso, ele servia um Deus verdadeiro. E como punição, ele ficou ali mudo. Você imagina só, você participar do chamado de Deus, fazer as coisas na igreja, e aí Deus te dá uma oportunidade, mas aquilo no seu coração não é verdade, você duvida que aquilo pode acontecer. E aí você perder a sua voz mediante as palavras do Senhor. Porque o que acontece? A dúvida, ela é uma semente muito perigosa. Porque quando ela cai ali no solo da nossa mente, ela trava tudo. Eu tinha um professor quando eu era criança, que ele falava assim: a matemática, ela não é difícil. A matemática é difícil porque você faz ela ser difícil, porque você fala que é difícil. Vocês entenderam? Se eu falo que é difícil, a matemática é difícil. O que eu coloquei na minha cabeça? Que é difícil. Eu nem vou tentar. E a mesma coisa com Deus. Quando Deus me fala assim: olha, você vai conseguir, no caso de Zacarias, você vai conseguir ter um filho. Você vai poder ter um filho. E aí ele fala assim: eu não acredito nisso. O que vai acontecer? Ele fica incapaz de falar a respeito dos milagres do Senhor. Como uma pessoa pode falar dos milagres do Senhor na vida de uma outra pessoa, se ele não acredita em Deus fazendo na vida dela?
Isso é impossível. E ali eu vejo no caso de Zacarias, que naquele momento o chamado dele foi o quê? Precado. Foi paralisado. Porque ele não pôde mais fazer nada. E ele teve que esperar até o nascimento dele, do filho dele, perdão, para poder voltar. Foi praticamente ver para crer, sabe? Mas ele via ali todos os dias Deus operando os milagres e ele não podendo fazer nada. Quando muitas vezes a gente se afasta do nosso chamado, a gente vira as costas para o nosso chamado, não é muito diferente não. Por quê? A gente vê Deus fazendo as coisas, só que a gente não tem mais credibilidade. As pessoas não dão mais credibilidade pelo que a gente faz, daquilo que Deus está operando na nossa vida muitas vezes. Porque às vezes o nosso testemunho de que nós nos afastamos, de que nós ali nos permitimos cair, às vezes fala mais alto. Só que cabe nós procurarmos um conserto para que isso venha a ser diferente na nossa vida. Amém? Agora, vamos falar de outro personagem. Esse personagem está muito fácil mesmo. Então eu vou chamar aqui um adolescente. Pera, baixa a mão primeiro, que eu tenho que enxergar, né, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 e... já! Vem, Bela. Se errar, já sabe. Isabela, se errar, olha ali, ó. Isabela, tá muito fácil, cara. Tá muito fácil mesmo. Tá bom? Eu te prometo. Pode ficar ali no cantinho. Você entendeu, né? Só vai falar quem é depois de falar todas as dicas. Depois de falar todas as dicas, você fala quem que é. É fácil. Te prometo. Tá muito fácil mesmo, pelo amor de Deus. Sem pressão, sem pressão. Ó, agora os adultos podem vir também. Quem quer participar? Podem vir aqui. Vai, vou ver a Bianca. Bianca já quer massacrar aqui, ó. Vai, Isabela. É aqui, tá? Dica número 2. Comia mel silvestre e gafanhoto. Não pode falar, essa hora que você vai ficar quase Zacarias. Quase. Deixa eu pegar esse texto daqui, só para mostrar pra gente. Então, não vai falar. A gente não julga os hábitos alimentares das pessoas. Próxima vez, a sobremesa aqui já está funcionando. Esse aqui. Eu falei. Batizou Jesus. Morreu com a cabeça decapitada e colocada numa bandeja de prata. Difícil, hein? Essa tá muito difícil. Tem mais dois aqui? Pode vir. Pode vir, Lu. Nasceu para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Nasceu para preparar o caminho para a vinda de Jesus. O que mais? Chamou os fariseus de raça de víboras. Eu adoro essa passagem. Você gosta dessa passagem? Então tá muito fácil. Quem sou eu? Obrigada. Eu sabia que essa ia ser muito fácil, mas eu quis contar mais pelo contexto da história. E quando eu vi ali a oportunidade de falar Zacarias e João Batista, eu gosto muito de João Batista, porque ele, mesmo dentro, né, ali da barriga de Isabel, já sentia ali, né, a diferença ali já sentia aquela coisa de Jesus, do chamado dele. E uma coisa que eu me admiro muito de João Batista, que ele nasceu
e foi preparado desde o ventre para preparar o caminho do Senhor Jesus. Isso é um privilégio. E se eu te falar que para você também não é diferente? Você também está preparando o caminho para a vinda de Jesus. Só que a diferença é que quando João Batista veio para preparar o caminho, ele veio trazer as boas novas. E essas boas novas era que havia esperança. Que aquele que estava ali no erro poderia se consertar, que poderia se limpar, e trouxe a limpeza através das águas, através do batismo. Mas nós trouxemos a notícia do final dos tempos. Nós estamos preparando a cada um. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente prega, mais vidas podem ser salvas. Você sabe a importância de tirar pessoas daquela passagem do quase todos, de que o coração de quase todos se esfriaria? É um privilégio. É um privilégio levar pessoas à salvação. É um privilégio preparar o caminho para o Senhor Jesus voltar e nos levar para a glória. E João Batista me chama mais atenção porque ele nasceu para isso e ele permaneceu todos os dias nisso. E ele permaneceu de tal forma, de uma forma tão grandiosa, que ele não poupava. Às vezes a gente poupa, né? Na hora de falar com alguém. Às vezes a gente gosta de uma pessoa e poupa. Ai, será que ele vai ficar magoado comigo? Será que ele vai ficar chateado comigo de eu falar assim? Aqui já vinha raça de vidas. Já acabava, já arrastava. Porque tem coisas que você só vai trazer salvação se você for lá. Se você ficar, ai, mas ela não vai mais querer ser minha amiga se eu falar para ela que ela está fazendo coisa errada. Se eu falar para ela que é errado ficar com o menino, ela vai achar que eu sou careta. Ele não ligava para isso. Ele não ligava de tal forma que ele morreu por isso. Quando Herodes se juntou ali a Herodias, tem um relacionamento pecaminoso, errado. Primeira coisa que ele falou foi: eu vou ir lá. E já foi lá contestar. E já foi lá falar. Já foi ali contestar tudo que estava acontecendo. Reclamar de tudo que estava acontecendo. Não, isso daí está errado. E o que isso custou? A cabeça dele numa bandeja. Mas pode ter certeza. Herodes e Herodias ficaram muito irritados com aquilo. Mas ao redor deles havia outras pessoas que ouviram aquilo. E muitos puderam ser salvos também. Então muitas vezes a gente se cala em momentos que a gente tem que falar. Não existe essa da gente poupar palavras. Amém? Amém. A gente tem que continuar lutando pelo chamado do Senhor. Custe o que custar. Nós estamos chegando em tempos em que falar a respeito de Jesus é motivo de pena de morte. Países que a gente falava assim, não, esse país, ele é um país que aceita tudo. Não está mais aceitando nada. Está matando. Essa história das guerras que estão acontecendo no exterior não é falado. Mas os cristãos também estão sendo perseguidos. Os cristãos também estão sendo mortos. Então nós temos que ficar de olhos abertos. Porque hoje é muito fácil a gente ver na internet o que acontece. E é muito fácil a gente só olhar e ficar penalizado no nosso coração. Mas e você? Você está se preparando para quando mandar e você negar Cristo? Você está preparado para isso? Você tem se preparado para isso? Ou você vai ser aquele que na primeira botada assim na cara vai falar, ai não, nego. Estou aqui, ó, aqui na Bíblia. Quem vai ser você? Você vai ser aquele que vai aceitar o diabo te menosprezar, te colocar no chão e depois fazer você sentir a maior vergonha da sua vida? Tem pessoas que nem precisam disso.
Tem pessoas que hoje o diabo já age dessa forma. Não precisa nem de ninguém repreender, a pessoa mesmo é a raça de víboras dentro da cabeça dela. A pessoa dentro dela, ela fica numa luta entre a carne e o espírito tão grande, e sabe o que ela faz? Deixa a carne vencer, toda vez. Está na hora de fortalecer o espírito para lutar. Porque vai chegar uma hora que a guerra não vai ser dessa carcaça. A guerra vai ser só espírito. Vai chegar uma hora que a gente vai ver nitidamente o plano espiritual na nossa vida acontecendo. Hoje em dia, acontecem situações e muitas vezes a gente pensa assim, nossa, a gente costuma orar, né? Deus, obrigado pelas coisas que o Senhor me livrou. Tantas que eu percebi, quantas que eu não percebi. Tantas que eu vi, quantas que eu não vi. E na verdade, vai chegar uma hora que vai ficar muito visível isso. Essa luta que a gente passa. O diabo ele não está mais se escondendo. Cada vez mais ele vai se mostrar no objetivo dele. E agora, eu quero falar a respeito de outro personagem. Esse daí também tá fácil, mas é o intuito de vocês aprenderem a história. Amém? Amém. Então, vem o Breda Thalita, que você tá me olhando com uma carinha aqui, ó. Você entendeu as regras, né? Não é pra você falar, ah, vou colocar no celular. Vou colocar no celular. Não saiu nada, vou colocar no celular. Então, quem vai querer vir aqui na frente para ajudar? Vem, Gabriel. Gabriel tá aqui repetido, hein? Pessoal, vamos se animar, venham. Aqui, ó. Hoje tá, agora tá mais simples, hein? Após ser curado através de Ananias, foi batizado. Você não sabe, não. Você não sabe. Próximo? Vem aqui. Você vai ser o próximo, tá? Pode ficar até ali, ó, na filinha ali, ó, no cantinho. Pode ir lá esperar. Aqui. Jesus cegou com a sua presença. Jesus o secou com a sua presença. Difícil, né? Normalmente Jesus cura, né? Não deixa ninguém cego, né? Então, confundiu agora, né? Eu também acho que ficou muito confuso. Quem vai ser o próximo? O Everton. Vem, Everton. Pode ficar aqui. Vira pra frente. Viu a morte de Estevão. Viu a morte de Estevão. Eu achava que era Estevão antes. Não era Estevão, né? Vem, Caleb. Ó, fiquei até feliz, hein, Caleb? Vem, você fica mais. Vem cá. Pode pegar aqui, Caleb. Já pra frente, pode falar, hein? Deixa eu perseguia cristãos. Quem mais podem vir? Vem. Vem, Alex. Eu vou falar com você. Isso não. Nem. Vai. Pode pegar o Alex. Só pra falar que eu tô te influenciando. Foi perseguido e preso. Foi perseguido e preso. Pode vir. Vem, Renato. Não. Pode ficar aí, Renato. Eu queria um personagem pra ti aqui, tá bom? Não tem problema. Escreveu cartas para cristãos, estando dentro ou fora da prisão. Ele estava. Então, ele escrevia cartas para os cristãos dentro e fora da prisão. Eu acho que foi Jó. Ele era Jó, né? O tamanho do livro de Jó é quase a quantidade do dele também, né? Então vamos lá. Quem sou eu? Eu ia falar de Josué para poder ler de mim quando eu era adolescente. Mas foi fácil.
Gente, Paulo. Eu gosto muito de Paulo. Eu tô falando todos os personagens, eu gosto muito, mas eu gosto mesmo. Só que antes de falar de Paulo, porque Paulo eu quero aprofundar mais com vocês, eu quero fazer mais uma vez com vocês a brincadeira. Antes da gente ir pra palavra. Combinado? Então, pode vir? Vem cá, Ronaldo. Você vai fazer o que sou eu. Você vai fazer o que sou eu, Ronaldo. Pode ficar aqui. Vocês pegaram que o outro é? Paulo. Então esse vai ser Paulo? Não. A não ser que fosse igual da outra vez, né? Porque o batismo de Zacarias, mas não. Vamos lá? Pode fazer uma filhinha aqui, ó. Quando quem quiser fazer. Vai. Aí você fala a dica mais fácil. São só mais 4 pessoas. Ó, o Gabriel, deixa eu ver. A Silmara vai ajudar. Isabela pode sentar também. Olha, eu quero elogiar como vocês amam fazer parte dessa obra, amam fazer parte das pregações. Parabéns, é isso aí. Continue assim. Ela foi isso mesmo. Vai, vamos lá. Tá pronto, Ronaldão? Vou mandar uma muito difícil pra você. Olha essa aqui, ó. Negou Jesus 3 vezes. Quem acha que é o cara que fez essas dicas aqui? Ué, quem será? Eu vou falar uma coisa. Eu criei, gente, uma ordem, mas na hora que cortaram aqui, dobraram tudo junto. Então ninguém vai saber onde é 1, 2, 3. Então eu tô preparada, então. Vem, Suma. É Paulo, né? Porque a Silmara tá aqui, ó. É Mefibosete. Mefibosete. Viu e acompanhou os milagres de Jesus. E acompanhou os milagres de Jesus. Quem será que é? Vem, Verônica. Oxi. Ah. Foi chamado para ser pescador de homens. Quem será que é? Tá? Essa daí era a primeira. Então não era pra ficar tão fácil. É que a Larissa que ficou mais fácil de todas. Quem será? Gente, é porque os personagens são fáceis. Se fosse personagem difícil, a gente ia ser. Seu nome significa pedra. 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 Judas. Fácil sim. É um Vai. Iscariote. É Judas, né? Fundou a igreja primitiva. Pastor, assim, uma honra, né? Andar junto com Jesus. No caso, fala assim, né? Porque a pessoa já anda com Jesus diariamente na sua vida. Mas não nega Jesus, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Pedro. É assim, ó. A culpa, gente, de ser fácil não é minha. Foi a passagem que Deus me deu. Então eu não ia falar assim, quem foi escolhido para abrir. Mas também é fácil. Eu sou muito boazinha, tá? Então, gente, eu primeiro vou falar aqui um pouquinho a respeito de Pedro. Me chamou muita atenção, né, a respeito de Pedro, porque Pedro, ele foi um dos discípulos que tiveram ali a maior chance de estar na fé, de fazer as coisas ali da melhor forma. Mas os discípulos, quando eles foram chamados, eles não eram ali mestres da lei. Eles não sabiam de todas as coisas, eles sabiam o básico, que todos os meninos, todos os homens eram obrigados a aprender naquela época. Então o que acontece? Quando eles viam ali as coisas acontecendo, eles eram meio chucros, né? Eles não entendiam muito bem aquilo como estava acontecendo. Então eles viam ali Jesus, eles acreditavam que Jesus era de fato o Filho de Deus, mas muitas vezes, quando as provações vinham, eles dentro do coração
da ovelha perdida, como também do filho pródigo, né? Então, o Senhor Jesus ali, ele veio dar uma nova chance para aqueles que estavam longe ou que não conheciam o respeito de Deus, ou que não acreditavam muitas vezes em Deus. Na palavra do Senhor, conta milagres, como homens que acreditavam em deuses com letra minúscula e que passaram a acreditar no poder do Deus verdadeiro. E isso é muito forte, porque ali trouxe salvação até para aqueles que, aos olhos dos fariseus, dos saduceus, era impossível, era errado um gentio fazer as coisas ali, junto com Jesus, junto daquele que falava que era o Filho de Deus. Para eles aquilo era um absurdo. E quando eu vejo a história de Pedro, eu vejo que ele viveu lá no meio dos milagres, mas teve uma coisa que ele não conseguiu rodar dentro do coração dele, que foi a questão do medo, que foi a questão de ele, de fato e verdade, ter no coração dele que Jesus, ele é o Senhor e Salvador, e não importava o que as pessoas falavam ou o que achavam dele, isso daí não deixava de ser realidade. Naquele momento que ele foi reprovado, eu imagino o desespero. Vocês imaginam a cena. Você está ali, tem a oportunidade de orar com o Senhor Jesus no Getsemane, num momento para ele que é muito delicado, no momento que Jesus chega a chorar lágrimas de sangue, do medo do Senhor Jesus. Jesus estava com medo daquela situação, mas Jesus, ele soube aonde entregar. Ele foi no Getsemane ali para orar, para buscar forças no Pai, para que tudo pudesse acontecer. Mas e o que Pedro, nem falou dos outros, mas o que Pedro fez naquele momento? Dormiu. Ele se preparou para aquilo? Não. Ele estava dormindo. E aí você imagina, você na sua casa, dormindo tranquilamente, e aí daqui a pouco vem soldados, vem pessoas ali, pegando o seu Senhor, pegando a pessoa mais importante na sua vida dentro da sua casa e arrancando. Você imagina o desespero disso? Desesperador. Porque ali os discípulos, por mais que eles fizeram ali milagres pelo nome do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes eles se viam como guardiões ali, como seguranças do Senhor, né? Muitas vezes eles acabavam nem enxergando muitas vezes a questão dos milagres, mas a questão do eu tenho que proteger, eu tenho que fazer isso, tenho que tomar cuidado, porque senão vão pegar ele, vão levar ele. E na verdade, o Senhor Jesus, ele veio para a terra para passar realmente por tudo isso, né? Ele veio para sofrer tudo isso mesmo por nós. E essa falta de preparação ali de Pedro fez com que, quando tudo aquilo acontecesse, aquela emoção, arranca a orelha de soldado, Jesus vai lá com a orelha de soldado. A gente lê assim a palavra e pensa uma coisa bem calminha acontecendo. Mas não foi. Não foi uma coisa calma. Não foi uma coisa simples de acontecer. Foi uma turbulência. Foi como se fosse um terremoto acontecendo ali na vida de Pedro. E aí ele vê que tudo que ele achava que ele tinha que fazer, ele falhou. E gente, eu não estou justificando Pedro do que ele fez, porque ele errou. Ele errou desde aquele momento no Getsemane, em que ele não se preparou, em que ele não veio orar com o Senhor. O Senhor Jesus sabia desde o princípio que viria a acontecer. Eu acredito no meu coração que Jesus tinha aquele filme na cabeça dele, já preparando, sabe, para passar cada situação. E aí, quando aconteceu aquele pá, que ele fez, negou. Quando veio aquele você é aquele que seguia Jesus? Não conheço Jesus, não conheço Jesus, eu não conheço. Não conheço, não andava com ele. E aí ele pecou. E aí ele errou. Mas, sabe o que me admira de Pedro? Diferente de muitos, Pedro, ele errou, ele se arrependeu e ele voltou para o que ele tinha que fazer. Quando Jesus voltou ali a aparecer aos
discípulos, ele se arrependeu no coração, ele já estava arrependido no coração dele. Então, através do arrependimento, ele pôde se consertar. Diferente de Judas. A gente sempre faz esse exemplo, né? De Pedro e Judas, mas é porque é tão próximo que tudo acontece. Judas, ele não suportou a dor de trair o Senhor Jesus, de negar Jesus. E aí, pelo fato de ele não ter suportado isso, e não estar preparado também para tudo isso, ele foi lá, em vez de se arrepender, ele se matou. Pode ter acontecido o fiozinho, gente. A gente não sabe o coração dele como estava naquele momento. Mas ele deixou falar muito mais alto as vozes da cabeça dele de que não tinha mais jeito, não vai dar mais certo, não vai conseguir, não tem como voltar atrás. Você já fez, você já errou. E o que ele fez? Se matou. Você acha que as vozes também não vieram na mente de Pedro? Com certeza veio. Com certeza veio, você errou, você falhou. Porque é isso que o diabo faz. Quando a gente erra, a primeira coisa que o diabo faz é isso aqui, ó. Te apontar o dedo. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Lembra que eu falei que você não ia conseguir aquela vez? Aí, ó, não consegui mesmo. É o que o diabo faz. Só que nós devemos estar preparados. E a partir disso, a partir de se preparar, que Jesus pôde ali chamar Pedro, que é a pedra, que foi fundada a igreja primitiva. A igreja que deu início, né, a todo o discipulado do Senhor Jesus. E dentro desse discipulado, tivemos aqui, depois de um bom tempo, depois de muitas perseguições, Paulo. Eu vou ler bem rapidinho aqui o trecho, tá? Que ele fala assim, ó. Você, no caso, gente, é Paulo falando, tá? Mandando uma carta aqui para Gálatas. Então, aqui. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava muitos os judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. E vou parar aqui essa parte um pouquinho. Isso me chamou muito a atenção, porque Paulo, ele fazia ali com tudo que ele tinha. Ele não poupava esforços. Ele não poupava esforços para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. Tanto que quando acontece a morte de Estevão, que foi apedrejado por falar a respeito do nome, falar a respeito de Cristo, do caminho do Senhor Jesus Cristo, ele ali concorda. Ele ali fica confortável com aquela situação. Ele era sangue frio. Ele não sentia a culpa naquilo. E pensando em Paulo, eu vejo que quando ele saiu de Saulo, né, a gente tem esse costume de falar, porque todos chamavam ele de Saulo. Quando Saulo ele foi parado pelo Senhor Jesus, sendo cego através do brilho ali, do esplendor do Senhor Jesus, ele, a partir daquele momento, ele decidiu que as coisas, a forma como ele agia para as coisas ruins, ele também ia ser bom para as coisas boas. Então, se ele era persistente para matar cristãos, para perseguir cristãos, ele seria persistente para falar a palavra do Senhor, para pegar a palavra do Senhor. Então, Paulo, ele era preso. Você deu mais tempo para ele evangelizar. Se ele era preso, ele não era desculpa para ele ficar lá parado chorando. Ai meu Deus, eu estou aqui pregando o seu evangelho, por que está acontecendo isso comigo? Não. Ele usava aqueles momentos que ele estava ali preso, que ele não tinha o que fazer. Muitas vezes, né, a gente fica aqui, ai que tédio, não tem o que fazer. Vai pregar, colocar ali a palavra do Senhor, ler a Bíblia. Vai fazer isso. Paulo não poupava tempo não. Ele ia lá e escrevia ali cartas, evangelizando, falando com cada uma das cidades, tanto que ele queria entrar
quanto com as cidades também que ele já tinha ali feito, né, discípulos e dando ânimo para eles conseguirem, porque naquela época cristãos já morriam de verdade por falar em nome de Cristo. Então, ele vivia uma época que ele, por muito tempo, só não foi morto porque ele tinha aquele título de romano. Então, quando ele ali era julgado, as pessoas meio que culpavam ele nessa questão. Mas quantas vezes ele foi preso? Se você ler Atos, tem mais prisão de Paulo do que o restante. É sério. Ele é mais preso do que solto pregando o evangelho. Só que você quer que eu te fale uma coisa? Ele foi o tipo de cristão que ele foi podado da forma certa. Pastora Bíblia entende de planta, né? Eu só vejo pela internet, eu mato tudo. Mas, na plantinha, o que acontece? Eu vejo, por exemplo, Paulo como uma árvore. Ali, na persistência dele, nos galhos de persistência, nos galhos de sabedoria, porque ele falava outras línguas, ele sabia ler, ele sabia escrever, uma coisa que na época era muito raro, sabe? Ele sabia fazer de tudo. E aí, o que aconteceu? Através dos ensinamentos do Senhor, ele foi sendo podado. E ali, quando ele foi podado, os novos ramos que foram surgindo foram ramos muito mais fortes e muito melhores do que os que ele tinha antes, só que voltados para a palavra do Senhor, voltados para o ensinamento do Senhor. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas essa pessoa quando estava no mundo fazia isso, agora, nossa, para vir para a igreja parado, tem que ligar para vir para a igreja porque senão fica dormindo, tem que acordar, nossa, a pessoa um dia está bem, outro dia está mal, a pessoa fica assim, ó, só não sabe ter uma vida com Cristo. Isso me admira no Paulo, porque ele estava no fundo do poço, matando, destruindo vidas. E a partir do momento que o Senhor Jesus chamou ele, foi isso aqui, ó. Você não vê momentos de equilíbrio. Até mesmo, ele é uma prova viva, que até mesmo no momento de dificuldade, você consegue fazer melhor. Você muitas vezes consegue a famosa, né, limonada ali, com aqueles limões que estão tentando azedar a sua vida. Ele consegue ali mudar vidas e construir alicerces fortes na igreja. E nós vemos aqui, ó, a maior parte do Novo Testamento foi Paulo. Todas as partes de cartas são Paulo. Então, que nós venhamos a meditar como está nosso chamado hoje. Se nós estamos nos permitindo ser podados pela palavra do Senhor. Porque outra passagem que ficou muito forte no meu coração, depois vou pedir para vocês lerem em casa essa passagem, mas Paulo aqui ele continua falando que ele não foi ali procurar, quando aconteceu tudo, que ele foi batizado, na verdade foi curado, depois batizado, ele não foi logo ali procurar os apóstolos, os discípulos, para que fosse feito ali um milagre, para que ele pudesse aprender tudo. Não. Ele foi para outro lugar, ele foi para a Arábia, para aprender ali a respeito dos ensinamentos do Senhor. Então, ele aprendeu que as experiências que ele tinha com o Senhor o alimentavam mais do que apenas ficar ouvindo os ensinamentos dos outros. Eu quero dar esse ensinamento hoje para vocês também, porque o Senhor falou muito forte comigo quando eu falei essa palavra, quando eu tirei essa palavra. Porque muitas vezes a pastora fala, a obreira fala, a obreira fala, a pastora fala, e você fica aqui só ouvindo. Mas chega na sua casa, você não exercita, você não ora, você não lê a Bíblia. Então o que acontece? Você vive Deus aqui, ó, lá de fora. Dentro de você, você não vive. Então a primeira coisa que acontece, você é desmoronado, você é derrubado. Você ali é colocado no chão. É como um saco, né, vazio. Se você deixar o saco vazio aqui, vai até enchendo, mas se ele estiver aberto, ele vai soltando. Na nossa vida nós somos assim. Nós passamos todos os dias por dificuldades.
Mas se nós não nos permitirmos ser ali preenchidos, a cada instante, cheios, nós nunca vamos conseguir ficar de fato de pé. Esse saco sempre vai ficar murcho no chão, caído. Então que nós possamos refletir isso essa noite, sabe, a respeito do chamado que nós temos para o Senhor, como nós temos reagido ao nosso chamado. Será que a gente está falando assim, Senhor, espera mais um pouquinho, Senhor, eu não concordo que seja desse jeito, ou até mesmo duvidando do chamado que o Senhor tem para você? Que vocês possam refletir essa noite e buscar ao Senhor, porque Ele quer de fato que vocês tomem a decisão de poder voltar para Ele. Não sejam Judas, seja de fato verdade um discípulo do Senhor. Amém?